Fala, galera do primeiro ano, tudo bem? Mais uma aula de Geografia de Rondônia, Jorginho. É isso aí, Carlinhos. É isso aí. Como você está? De boa, tranquilão, suave na nave. Suave na nave, na tranquilidade. Na tranquilidade. Na manha do jabuti. Na manha do jabuti. Na manha e sempre. Sem parar. No miado do gato. Essa daí pra mim é nova, no miado do gato. E aí, meus alunos do primeiro ano, disciplina Geografia de Rondônia, disciplina que nós estamos conversando, né? Porque isso aqui é uma conversa geográfica. É uma conversa no qual o nosso aluno está compreendendo todo o contexto da nossa geografia. Nós vamos lá na história, nós vamos na biologia, nós vamos na matemática. É verdade. A gente viaja. A gente passeia por todas as outras ciências. Olha aí. Aula de hoje, uma aula importantíssima, Jorginho. Ela é complementação do que falamos na aula passada. Né? Lembrando que o que foi falado foi os planos que foram elaborados aqui para o então Território Federal de Rondônia, depois Estado de Rondônia, né? E é uma complementação do que conversamos, dos planos que o governo federal, posteriormente o governo estadual, vai criar, né, para tentar minimizar os impactos que estavam ocorrendo dentro desse espaço geográfico que agora é chamado Estado de Rondônia. E já começou a aula, não é isso? Perfeito. Vamos lá, minha diretora, diretamente lá para a tela. Vamos lá. Um abraço para aula 10.1. Nosso abraço para a nossa diretora, Thalita. É isso, Thalita? E o nosso diretor também, Mazinho, né? O Mazinho, isso aí. Aula 10.1, tema de hoje, tema geral, certo? Polo Noroeste, Planaflora, a parte 2. Eu deixo tu escolher, que cor que tu quer? Fala aí. Vamos lá de azul. Não, azul já está, né? É mesmo. Azul já está. Vamos lá do preto mesmo, vamos no preto. Não, esse aqui. É o roxo. O roxo, Vamos lá. Polo Noroeste, Planaflora, aula 2. Temas que vamos trabalhar: unidade de conservação, o CIVAM, o Sistema de Vigilância da Amazônia, e o Programa de Aceleração do Crescimento de 2007, conhecido como PAC. Assunto importantíssimo porque está relatando algumas situações vividas pelos nossos alunos. Perfeito. Né? Porque nós temos alunos que moram em áreas de conservação. Perfeito. Agora, para eles entenderem o que é uma área de conservação, é necessário entender a sua aplicabilidade. Isso, o seu conceito, né? São espaços territoriais e seus recursos ambientais, incluindo o quê? As águas jurisdicionais. Professor, águas jurisdicionais, professor. Então, essas águas, quando fala assim, águas jurisdicionais, não se preocupe em entender nesse primeiro momento esse sentido, nesse contexto. Mas a água jurisdicional está relacionado à água que tem um determinado o poder público que é o detentor daquela água. Por exemplo, a jurisdição do rio Guaporé é federal. Federal. Não é isso? É um rio federal. Por quê? Porque juridicamente ele é um limite entre dois países. Ele é um divisor de territórios, território entre dois países. De dois países. Isso. Então, águas jurisdicionais, nesse sentido também, de unidades de conservação, a gente está falando que são águas que estão dentro dessas áreas que são preservadas e que elas são jurisdicionais justamente por isso, porque tem alguém que tem a tutela do poder sobre essa água, que tem que ser conservada. Perfeito. Ela com características naturais relevantes, legalmente instituídos pelo poder público, com objetivos de, olha só, palavras importantes para o nosso aluno, objetivos de conservação e limites definidos, né, sob o regime especial de administração, nos quais aplicam as garantias adequadas de proteção. Unidades de conservação estas que são regidas por leis federais, tá? Essas unidades de conservação, somente órgãos federais, como por exemplo o IBAMA, o INCRA, Polícia Federal, são órgãos ligados ao governo federal. Ministério do Meio Ambiente. Então, essas unidades de conservação, elas são fiscalizadas, são feitas auditorias, são feitas legislações, portarias, que somente esses órgãos, a nível federal, têm o controle. E detalhe,
interessante, né, que você já tocou nesse assunto, ela perpassa a questão política. Porque quando se trata de unidades de conservação, a gente está falando de áreas que têm uma riqueza exótica, que está relacionada à biota, que está relacionada ao que está no solo. Então, requer realmente toda essa questão delicada de ser tratada pelos poderes públicos. Porque se não for assim, Carlinhos, com certeza, provavelmente, esses ambientes não existiriam como a gente tem hoje, conservados. Perfeito. O Estado possui uma área de 237.765.240 quilômetros quadrados, ou seja, 19,83% destinado às áreas de unidades de conservação. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, o Estado existem 63 áreas, tá, dentro do estado de Rondônia. Essas não somente áreas de conservação, mas também áreas de preservação, porque tem algumas diferenças entre conservar e preservar e de exploração também. Isso. Então, ao todo, nós temos a questão no estado de 63 unidades. 24 delas são federais, 38 são estaduais e uma municipal. Certo. Em Porto Velho... Vale salientar, só vou voltar aqui e explicar uma coisa para os nossos queridos alunos. De um lado, nós temos o governo federal, 24, responsabilidade da União, ou seja, Instituto Chico Mendes, que é uma autarquia, mas ela está, embora seja uma autarquia, ela está ligada ao Ministério do Meio Ambiente. As estaduais, olha só, está ligado à SEDAM, Secretaria de Desenvolvimento Ambiental de Rondônia, e uma municipal que está ligado à SEMA, Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Aí o que a gente quer que o aluno entenda? Isso aqui, inclusive, é assunto de concurso. Olha só, o nosso diretor já vai ficar esperto uma questão de concurso. Porque, olha só, se nós temos federais e, ao mesmo tempo, estaduais e municipais, eles têm competências concorrentes. Ou seja, todos eles podem fazer o seu planejamento em relação ao meio ambiente. Os três podem dividir essa responsabilidade. Diferente, por exemplo, do tributário, que quem faz isso é só o Estado e a União. E a União. Perfeito. Beleza, então, vamos lá. Vamos prosseguir. Em Porto Velho, Guajará-Mirim e Machadinho do Oeste concentra a maioria das unidades de conservação, no qual nós vamos ter 25 resex, 4 estações ecológicas, 8 parques, 4 rebios, 13 flonas, 4 reservas particulares do patrimônio natural e uma área de proteção ambiental. Então, todas essas unidades de conservação, elas estão... Aí eu vou citar o exemplo, por exemplo, Reserva Biológica de Jaru. Ela é uma das 25, compõe uma das 25 resex que o Estado possui. Estações ecológicas, como por exemplo, nós temos a estação ecológica aqui, próximo de Porto Velho, o do Cunhã. Está dentro das 4 estações ecológicas que o Estado tem e que tem a responsabilidade. Tem a responsabilidade. Parques, 8 parques, por exemplo, o Parque do Pacás Novos, na região de Guajará-Mirim, é um dos 8 parques que nós temos. Reservas biológicas, flonas, reservas particulares e área de proteção ambiental. Um detalhe importantíssimo, Jorginho, é que essas reservas particulares do patrimônio natural entra a questão dos sítios arqueológicos que nós temos, tanto aqui em Porto Velho e alguns em Presidente Médici e no interior do estado, que fazem parte das reservas particulares do patrimônio natural. Dentro do contexto, para vocês entenderem, olha só que interessante, vocês têm aí um mapa onde está localizado as unidades de conservação. Você vai ver as terras indígenas, você tem aí as unidades de conservação federais, de verde mais escuro, as unidades de conservação estaduais, de verde mais claro, as áreas de desmatamento. Notem que até 2004 as áreas de desmatamento estavam em crescente, né? Estavam numa crescente, ou seja, muita área desmatada. E as áreas não desmatadas fora das áreas protegidas, né? Então,
Esse mapa representa justamente essa distribuição no território rondoniense, ou no espaço geográfico rondoniense, dessas terras no qual, né, existem grandes unidades de conservação. O interessante, né, desse mapa, que embora o aluno, obviamente, já aprendeu com o Carlinhos que ele tem que ler a legenda. Perfeito. Sem ler a legenda fica difícil entender todo um contexto. Então, esse mapa, ele demonstra de uma forma bem clara, é um mapa muito bonito, Carlinhos, porque está notório o que é cada área em Rondônia. Está bem dividido de uma forma bem simples, no entanto eficiente. Olha só, vamos mudar para que cor aqui? Vamos para preto, né? Preto, né? Olha só, a gente deu aula sobre a BR, não foi isso, Carlinhos? Sim. Então a gente sabe que a BR passa por aqui, né? E olha só o efeito que ela causou durante décadas. Aquela espinha de peixe quase que não está mais existindo, Carlinhos, porque a devastação sobre a floresta está muito grande. Olha só, desmatamentos em cor de rosa. Então, é uma devastação muito grande, uma ação antrópica muito intensa. Essa parte branca não quer dizer que ela não quer dizer nada, não. Ela é a área não desmatada que não está protegida, ou seja, ela já pode ter sumido. É isso? Porque todo ano a gente tem queimadas. Então, olha só, esse mapa evidencia claramente como está planejado as nossas unidades de conservação dentro do estado de Rondônia. Agora, observa o seguinte, Jorginho, aí a gente muda de cor também para o nosso Pode aluno. apagar tudo, apaga tudo. Vamos apagar tudo? Só desenhar BR mesmo? Vamos colocar de azulzinho. Essa área aqui, ó, é a área que concentra a maior quantidade de unidades de conservação. E adivinha aqui onde ela está próxima? Na região do Mamoré. Isso. E é a região que compreende os municípios de Guajará-Mirim, Nova Mamoré, aqui Monte Negro, Buritis. É uma área que está dentro do Parque dos Pacás Novos. Então, dentro do Pacás Novos tem várias outras unidades de conservação, ok? Então, é uma informação importante para o nosso aluno. Lei 9.985, de 18 de junho de 2000. As unidades de conservação dividem-se em dois grupos. A de uso sustentável. E o que é uma unidade de uso sustentável? Compatibiliza a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela de seus recursos naturais, ou seja, pode explorar um ambiente de maneira a garantir a perenidade. Professor, o que é perenidade? Perenidade quer dizer que ela tem que garantir que ela continue sempre. Ou seja, você vai lá, tira o açaí, mas você não derruba o pé de açaí. Você não derruba o açaizeiro para tirar o palmito, não é isso? Se tirar um palmito, aí é diferente. Aí já teria que replantar, é uma outra situação. Agora, um detalhe interessante, Jorginho, sobre essa questão das unidades de uso sustentável, é que também pode ser criadas áreas de manejo. Então, ou seja, enquanto uma área está sendo explorada, utilizada, a outra área está descansando e sendo renovada, sendo recriada. Então, o uso sustentável não quer dizer que você vai derrubar por completo e ali acabou, pronto. Acabou de explorar tudo, não vai ter mais produtividade. Não, o uso sustentável é sempre estar reutilizando aquele espaço, seja ele para plantações de novas espécies, e também a questão, principalmente, do desenvolvimento sustentável, para que não ocorra tanto o desgaste natural e também a questão de faltar recurso para a própria pessoa, o habitante que está naquela localidade. Perfeito. Vamos lá no quadro, minha diretora Thalita, vamos lá. Então, bem lembrado, né, professor? Então, garantir essa perenidade para que seja para sempre, porque sustentável é justamente ela ser autossuficiente, não acabar. É isso? Então, isso é garantir a perenidade dos recursos ambientais. Então, elas são renováveis, ou seja, cada ano vai dar o açaí,
vai dar o patauá, vai dar a pupunha, vai dar o tucumã. Então não precisa derrubar o pé, não precisa derrubar a castanheira, tem que deixar o fruto cair, não é isso? Renovável e dos processos ecológicos, de forma socialmente justa e economicamente viável. Viável, economicamente viável quer dizer que tem que ser uma produção que dê a sustentabilidade para aquelas pessoas também sobreviver. Ganhar um equilíbrio. Isso, ter um equilíbrio. Sair da sua localidade, botar os ouriços de castanha na canoa e vender na cidade. É Perfeito. isso? No Sistema Nacional de Unidade de Conservação, chamado SNUC, né, as categorias de unidade de conservação encontram-se assim conceituadas. Estação ecológica. Essa daqui tem proteção integral. O objetivo básico é a preservação integral da biota, ecossistemas, não é isso? E demais atributos naturais nela existentes, como também a realização de pesquisa científica básica aplicada à educação. Perfeito. As estações ecológicas de proteção integral, um detalhe importante, ela está vinculada a leis federais e só pode haver exploração com autorização. Pode haver? Pode, só que só com autorização e com uma análise profunda. Por exemplo, nós temos a estação ecológica do Cunhã e durante muitos anos, né, houve a reprodução exagerada do jacarés. Então, viu a necessidade de fazer o abatimento da carne. Então, foi criada uma cooperativa do Cunhã e essa cooperativa foi autorizada pelo governo a abater uma certa quantidade de jacarés para poder manter o equilíbrio, porque a gente sabe que o jacaré ele é carnívoro, então muitas espécies de peixes começaram a desaparecer e até mesmo pessoas foram atacadas por jacarés. Então, a cooperativa que foi criada, ela foi autorizada a abater uma certa quantidade de carne de jacaré. Isso, e só lembrando, obviamente, que o aluno vai relembrar que estamos falando de biologia, né? Isso? Exatamente. Estamos falando de biologia, então, na cadeia alimentar, ele está lá na ponta, né? Como sendo esse carnívoro, esse predador, devorador de outras espécies, não é isso? Então, é importante sempre salientar que proteção integral, Isso. mas com certas ressalvas, né, se tiver um desequilíbrio, aí sim é autorizado. Já as áreas de proteção ambiental, chamadas de APAs, ela é de uso sustentável, Jorginho. Olha a palavra sustentável aparecendo mais uma vez para o nosso aluno. Ela é uma área, em geral, extensa, com certo grau de ocupação humana e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade dos usos dos recursos naturais. Então, ela já vem falando. A área de proteção ambiental quer dizer que ela tem que haver o equilíbrio, tem que haver a prática da atividade econômica, sim, mas sempre tentar manter e preservar o habitat ou a diversidade biológica do lugar. E aqui já diz que pode ter, né, pessoas morando nessa área, ocupação humana, né? Reserva particular do patrimônio natural estadual, também de uso sustentável. É uma área privada, gravada com perpetuidade, com o objetivo de conservar a diversidade biológica. Perfeito. Então, a gente já está numa área que é privada, não é isso? Mas ainda, mesmo sendo uma área privada, ela está sujeita às leis federais, que justificadamente diz, olha, você tem essa área, mas você, por força de lei, você precisa conservar a diversidade biológica que aí tem com você, que é de sua responsabilidade, mesmo sendo privada. Certo. As florestas nacionais, ou Floresta Nacional e Floresta de Rendimento Sustentável, que é o FLONA, né? Que é as FLONAS, né? É uma área com cobertura florestal. Também de uso sustentável, né, Carlinhos? De uso sustentável. É uma cobertura florestal de espécies predominantes nativas e tem como objetivo o uso múltiplo sustentável dos recursos florestais, com ênfase em métodos para exploração sustentável
de florestas nativas, a pesquisa científica, a manutenção dos recursos hídricos, a educação e o ecoturismo. A gente cita o exemplo, a Floresta Nacional do Jamari, a Floresta Nacional do Bom Futuro, são exemplos de florestas nacionais e que é de uso sustentável. E aqui já tem a prática do ecoturismo, então pessoas já podem entrar lá, né, para fazer um acompanhamento, são acompanhadas para fazer esse ecoturismo, para conhecer esses lugares que geralmente são de uma exuberância exótica, natural, mas, contudo, tem que também preservar essa área. Ela também pode ser para estudantes, para acadêmicos, para pesquisa científica e, obviamente, que está ligada à educação. As reservas extrativistas, RESEX, né? Os RESEX, ela é de uso também sustentável, ela é utilizada pelas populações extrativistas tradicionais. É importante salientar que essas RESEX, elas são exclusivas para alguns povos, né? Os povos indígenas que já estavam nessas áreas e onde baseia-se no uso múltiplo dos recursos naturais e com objetivos de proteger os meios de vida, a cultura dessas populações, assegurando o uso sustentável dos recursos naturais da unidade, a conservação da diversidade biológica e a manutenção dos recursos hídricos. Essas reservas extrativistas, a maior parte delas, né, são exclusivas das populações tradicionais. Então, ela já foi criada com o objetivo de que essas populações utilizem os recursos da floresta, porque já conhecem a prática do chamado desenvolvimento sustentável. São os extrativistas, são pessoas que são ribeirinhos, isso são os indígenas. Então, pode tirar, né, como a gente já falou, açaí, castanha, o que mais, Carlinhos? Lembra aí? Tucumã. São frutos silvestres, né, que são variados na Amazônia, que eles podem ser retirados, mas também com o objetivo de subsistência. Ou seja, a pessoa tira tanto para se alimentar como para vender, que também está relacionado. E geralmente não é em grande escala. Não, grande quantidade. Porque, como já vem falando, ela é uma área onde as pessoas vão lá para uso sustentável. Não é como se fosse uma indústria. Vai lá, pega, retira empresa, tudo, né? É diferente. Não é. Ela só é para aqueles povos tradicionais dessas geralmente áreas. Pessoas que vivem de uma forma simples, não é isso? Perfeito. Como os extrativistas. Já os parques municipais, estaduais e os federais, ele é de proteção integral. Eles são espaços terrestres ou aquáticos e o objetivo deles é preservar os ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas, o desenvolvimento das atividades de educação, preservação ambiental, recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico. Essa questão dos parques, a gente numa aula de geografia de Rondônia, eu lembro que eu citei sobre o Pico Tracuá, que é a área mais elevada do estado de Rondônia, e ele está dentro de um parque estadual. E nessa área, ela é muito utilizada justamente para as pesquisas científicas, tá? Porque ela preserva toda a biodiversidade que existe. Aí temos o FLONA, né? Floresta Nacional, é uma área com uma cobertura florestal de espécies nativas, com proteção especial do Estado. Seu objetivo básico é o uso também múltiplo sustentável dos recursos florestal, a pesquisa científica com ênfase em métodos para exploração sustentável de florestas nativas. Ou seja, FLONA também pode ter o uso, mas tem que ser sustentável. A exploração tem que ser sustentável dessa floresta nativa. Quando é criadas as áreas particulares, incluídas em seus limites, devem ser, quando é criada ela, né, a FLONA, as áreas particulares em seus limites, ou seja, se estiver dentro dessa floresta nacional,
elas serão desapropriadas. Ou seja, as pessoas que ali moram vão ter que ir embora. Não é isso? Exato. No entanto, entretanto, como uma área protegida de uso sustentável, admite que as populações tradicionais que já habitavam permaneçam, desde que incluídas no regulamento e no plano de manejo da unidade. Ou seja, faz também um levantamento se são populações tradicionais, se são ribeirinhos, se são extrativistas, se já vivem lá há muito tempo. Eles não vão deixar ali dentro, por exemplo, um grande empreendedor que sabe que são pessoas que estão ali para outro tipo de negócios que é diferente de uma população tradicional, né, que vive praticamente da subsistência. Perfeito. Já as reservas biológicas, conhecido como REBIO, ela também é de proteção integral, certo? E elas são algumas unidades de conservação destinadas, olha só, preservação integral da biota e demais atributos existentes em seus limites, sem interferência humana direta ou modificações ambientais a qualquer título, executando medidas de recuperação dos seus ecossistemas alterados e o manejo de espécies que o exijam a fim de preservar a diversidade. As reservas biológicas, Jorginho, elas são áreas de proteção integral, fiscalização federal. Sem interferência humana. Né? Ela não pode ser mexida de maneira alguma, isso, porque isso é crime federal. Vamos botar de vermelho, sem interferência humana direta. E ela é crime federal, e se é crime federal... O bicho pega. O bicho pega. Porque quem fiscaliza é o IBAMA, é a Polícia Federal... É o próximo slide, o CIVAM. Né? O CIVAM... Não é isso? Mas, professor, o que é o CIVAM? Sistema de Vigilância, ou Serviço de Vigilância da Amazônia. E é ele que, olha só que um detalhe, está usando o que na geografia nós chamamos e falamos também a palavra georreferenciamento. Olha só que interessante. O Brasil apresenta uma enorme área de fronteiras, secas ou terrestres, com países vizinhos da América do Sul. As preocupações do Brasil com essas fronteiras estão ligadas ao problema da guerrilha, no caso da Colômbia, do narcotráfico e contrabando. Há também defensores da internacionalização da Amazônia por ser um patrimônio natural vital ao futuro da humanidade. Agora, prestem atenção no que eu vou falar para eles. Olha, Jorge, o CIVAM, ele utiliza tecnologia de ponta. Com certeza. Aviões, satélites, para que... Radares, para que possa verificar tudo o que acontece na Amazônia brasileira, porque estamos falando nesse contexto de Amazônia brasileira. Perfeito. Né? Também faz a leitura das áreas onde está ocorrendo desmatamento, queimadas, se tem aviões do tráfico de drogas passando pelo espaço aéreo brasileiro, é detectado via satélite, e aí Radares também. Radares, e aí entra em contato com a aeronáutica, e a aeronáutica, se não for autorizado a utilização do espaço aéreo brasileiro por esses aviões, eles são abatidos. E já ocorreu muitas situações em que o avião foi abatido e estava carregando grande quantidade de drogas. Sabe por que isso? Porque como a Amazônia faz fronteira com vários países sul-americanos, o Brasil, né? A Amazônia brasileira faz fronteira com vários países sul-americanos, é necessário que haja essa fiscalização das nossas fronteiras através do espaço aéreo. É necessário que haja a verificação onde está ocorrendo um garimpo ilegal, uma queimada, um grande desmatamento. Então, são utilizados imagens de satélites, aviões que fazem sobrevoo na área, observando a nossa região. Então, é por isso que nós chamamos de CIVAM, que é o Serviço de Vigilância da Amazônia. Isso, ligado diretamente ao Ministério da Defesa, é isso? O Exército e a Aeronáutica. Perfeito. Vamos lá no quadro, minha diretora. Outro projeto criado na região da Amazônia foi o chamado Calha Norte. Ele foi criado em 1985 pela motivação da necessidade de resguardar as fronteiras amazônicas, o projeto desenvolvido pelo Ministério das Forças Armadas.
A partir de 90, o projeto entrou em crise e foi paralisado. E em 97 ele foi revitalizado. 2002 ele tornou-se um programa prioritário. No primeiro governo do Lula, o projeto voltou a ser prioritário para o Estado em razão dos problemas com a Farc na Colômbia. Esse Calha Norte, ele é um irmão do Civan, porque é justamente a preocupação de proteger as nossas fronteiras para que não ocorra a utilização do espaço aéreo para o crime, né? Ou a entrada por rios, porque também a gente tem que citar a questão do que, como tem muitos rios que passam e nascem em outros países, também são utilizados por rota do tráfico aéreo, do tráfico de drogas, né? E o projeto Calha Norte, ele criou bases militares nos estados fronteiriços, com a Amazônia, né? A Amazônia os estados brasileira. fronteiriços Com outros países. Com os países aqui, como a Colômbia, a Venezuela, a Guiana, né? São estados que receberam bases militares onde é justamente utilizado para proteger as nossas fronteiras. E o projeto Civan, ele trata-se de um controvertido sistema de vigilância da Amazônia e consiste num sistema de radares com apoio de satélites que permite monitorar a Amazônia, como o professor Carlinhos falou. O objetivo é controlar o desmatamento, o tráfico de drogas, o contrabando, que é intenso nessa imensa região, né, que é um vazio, né? Então é muito delicado conseguir controlar toda a Amazônia. Como já falamos, ela é muito extensa. Funciona como uma extensa rede de vigilância, radares fixos, radares instalados em aeronaves, sensoriamento remoto. O Civan dividiu a Amazônia em 3 grandes áreas sem fronteiras, perfeitamente bem definidas. E o Civan tem as suas centrais de controle em Manaus, aqui em Porto Velho e em Belém. São as 3 grandes capitais que fazem esse gerenciamento da vigilância do espaço aéreo amazônico dentro do Brasil. Entre as iniciativas do Civan, podemos citar pesquisa de recursos minerais, controle do desmatamento, onde tem foco, já vai ser detectado, depois vai a Polícia Federal lá, vai o IBAMA, enfim. Inclusive, esse mapa que nós apresentamos nessa aula, Jorginho, é um mapa que foi elaborado a partir dessas análises dos satélites das aeronaves que passaram pelo espaço aéreo rondoniense, observando essas áreas de conservação, observando essas áreas onde ocorre desmatamento e tudo mais. Isso. Também serve para fazer o planejamento urbano, zoneamento agrícola, monitoramento meteorológico, é assim que a gente fica sabendo se vai chover, se vai fazer sol, se vai vir friagem, enfim. E também serve para combater o narcotráfico e o garimpo ilegal. É através das imagens de satélite, através dos radares, que os militares conseguem chegar a esses lugares, seja por via terrestre, seja por lancha, seja por aviões, helicópteros, enfim. E aí nós temos a logística de como funciona. Essas centrais aqui regionais, elas interligam Manaus, que é a grande central regional, não é isso? Que interliga Belém, que interliga Porto Velho. E todas elas ligadas à centralidade lá em Brasília, ao Comando Geral das Forças Armadas. Não é isso? Já o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, ele foi um plano criado a partir de 2007 e ele traz para o contexto brasileiro grandes obras de infraestrutura social, urbana, logística e energética para todo o Brasil. Para trazer esse desenvolvimento acelerado, né? A parceria do governo federal com os estados e municípios brasileiros é um dos pilares do programa de aceleração. E nós vamos citar aqui alguns exemplos de projetos, né, de infraestrutura criados através do PAC. Tá? Como, por exemplo, nós temos aí o terminal hidroviário aqui de Porto Velho, nós temos a BR-319, a construção da ponte que liga uma margem da margem direita para a margem esquerda do Rio Madeira, indo para o Humaitá.
Nós temos a adequação da BR-364, a questão da duplicação do trecho Candeias até próximo à Universidade Federal de Rondônia. Nós temos uma ferrovia, olha só, interessante, Jorginho, aqui no sul do estado de Rondônia, ó, a ferrovia de integração do Centro-Oeste, em Uruaçu, Goiás, até Vilhena. Isso. Que ainda não saiu do papel. Não saiu do papel, é isso que eu ia falar. Ela era um projeto. São projetos que estão no papel, Estão no papel para serem executados. Para serem executados, exatamente. Na 429, a pavimentação que já ocorreu, tá? Entre Alvorada do Oeste e São Miguel do Guaporé. Eu estive recentemente nessa área, região, foi já finalizado a pavimentação. Além de outras questões, como por exemplo a questão de infraestrutura energética, nós temos nós citamos inclusive isso na aula de hidrografia, isso. A construção da usina hidrelétrica de Jirau, a construção da usina hidrelétrica de Santo Antônio. Também existe um plano de ligar o gasoduto que existe ali no estado do Amazonas até Porto Velho, que é o Urucu-Porto Velho. A interligação do sistema nacional através do Linhão, tá? Que é planos do PAC. Tanto que duas já foram finalizadas, as Jirau e Santo Antônio, três na realidade, Jirau, Santo Antônio e a interligação ao Sistema Nacional de Energia. Então essa é a infraestrutura energética que foi obras contempladas pelo PAC. Olha só aqui a fotografia da usina hidrelétrica de Jirau, que está a 120 quilômetros de distância em relação a Porto Velho, e ela tem em torno de 56 turbinas, gerando mais de 3.000 megawatts de energia. Assim também como Santo Antônio. Santo Antônio também tem 52 turbinas, gerando mais de 3.000 megawatts de energia, que essa energia passa por essas grandes torres, que está no eixo, na margem da BR-364, que interliga o Sistema Nacional de Energia Elétrica, e são obras do Programa de Aceleração do Crescimento aqui no estado de Rondônia. Outra obra é o terminal rodoviário do Cainágua. Hidroviário do Cainágua, que é Inclusive, a rodoviária está lá, né? Exatamente. Que é o porto, né, considerado o porto de desembarque de pessoas e também de mercadorias que vão em direção a Manaus. A ponte do Abunã, que foi inaugurada tem 4 anos atrás, que vai para o estado do Acre, ali na região da ponta do Abunã, certo? Então, foram obras criadas para melhorar tanto a infraestrutura rodoviária, a infraestrutura energética, porque o Brasil ainda precisa de produção de energia, né? Então, Rondônia foi contemplado com esses projetos. Não somente Rondônia, o contexto de Amazônia, muitos projetos também foram, através do PAC, criados para gerar tanto energia quanto melhoria dessa infraestrutura. Beleza, perfeito. Muita informação, né? Daqui a pouco a gente faz aí um resumão para os nossos queridos alunos, não é isso? É verdade. Então, tchau. Um abraço, Daqui a pouco. Até mais.